Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão do assunto que nós vimos na aula anterior de séries e gráficos. Nós vamos resolver alguns exercícios e depois nós vamos lá no Excel resolver alguns exercícios de gráficos. Então, essa aula vai ser dividida em 3 partes. Ao longo, da nossa aula, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo as dúvidas aí de vocês. Ok? Então, eu vou passar nos slides que nós vimos lá sobre gráficos e tabelas um pouquinho mais objetivo para a gente ir lá para os exercícios. Nós vimos que os gráficos são uma forma mais prática e atrativa de representar um banco de dados, mas a gente tem que lembrar que os gráficos devem ser simples, claros e verdadeiros. A gente não pode manipular os gráficos para eles apresentar uma informação que a gente tem mais interesse, deturpar essa informação de maneira nenhuma. A gente tem também tabelas, que aí nós vamos apresentar as informações num modelo organizado em colunas e linhas. E aí a gente vai ver que a gente tem vários tipos de tabelas e cada uma vai servir para uma situação específica. Olha só, para a gente fazer uma tabela, a gente tem que seguir alguns padrões. Vamos relembrar quais são esses padrões. Se a gente não tem os dados, a gente coloca 3 pontinhos. Se a gente está numa situação que o dado não existe, a gente não tem aquele dado, ou melhor dizendo, ele não existe de fato, a gente vai colocar um traço. Quando que pode ser que um dado não exista? Às vezes você começa uma série histórica, escolhe um período temporal para fazer uma análise, por exemplo, você pega de 2010 a 2020. Se for calcular uma taxa de variação, não vai ter informação de 2009. Vai faltar informação de 2009. Então, daquele primeiro ano, e aí se você for fazer 2010 para 2000, não vai ter de 2009 para 2010. Então, vai ter que ficar um traço na hora de montar a tabela com a taxa de variação, por exemplo, porque o dado não existe. Se você tem o dado, mas tem alguma dúvida se ele está correto ou não, você vai colocar um ponto de interrogação. E quando o valor é muito pequeno, com muitas casas decimais, 0, 0, 0, 0, algum valor, você coloca apenas o 0, a gente vai entender que é um valor muito pequeno para ser expressado. Esse é o padrão de notações que o IBGE adota na hora de montar as tabelas. Olha o modelo completo de uma tabela. A tabela tem que ter um título, esse título tem que responder quais perguntas? O que se trata a tabela, do que se trata a tabela, de quando são aqueles dados e de onde são aqueles dados. Então, o título, ele tem que ser conciso, bem objetivo, mas responder essas 3 perguntas. Nós vamos ter o corpo da tabela, onde vão estar as informações, ou de locais, ou de categorias, e os valores. Este corpo da tabela, ele é dividido por colunas indicadoras. As colunas indicadoras vão mostrar exatamente o que se trata cada uma delas. Então, a gente tem aqui neste exemplo a coluna do local, a coluna da população. E ali, onde a gente está vendo local e população, é o cabeçalho da tabela. O cabeçalho vai organizar a tabela. Ele pode ser simples, como nesse exemplo, ou mais subdividido, se for necessário. Lá no final da tabela, a gente vai ter o rodapé. Relembrando, para que serve o rodapé? Para você colocar a fonte dos dados, para você colocar uma nota explicativa, uma nota técnica, vai aparecer lá embaixo no final da tabela. Então, esse é o modelo para a gente identificar as partes de uma tabela. Título, o que é muito importante, o título, o corpo da tabela e o rodapé. E depois a gente vai identificando dentro da tabela as células, as colunas, o cabeçalho, e por aí a gente consegue analisar uma tabela. E aí nós temos, para cada tipo de tabela, um tipo de gráfico correspondente que vai melhor representar a tabela. Este aqui é o gráfico de colunas. O tamanho das colunas representam o montante do valor que a gente está estudando. Se a variável ela tem mais valor, vai ter uma coluna maior. Se ela tem menos, vai ter uma coluna menor.
Isso é o gráfico de colunas. No gráfico a gente vai colocar título também, da mesma forma que na tabela, a fonte. Procurar fazer um gráfico mais simples, mais claro, bem objetivo, para que o entendimento dessa informação fique mais claro. Aqui a gente consegue ver que o estado de São Paulo é o que tem maior população na região sudeste. O Espírito Santo é o estado que tem menor população na região sudeste. Nós estamos revisando o que a gente viu lá naquela aula anterior sobre gráficos e tabelas. Nós vamos fazer alguns exercícios daqui a pouco sobre isso. Nós vimos também os tipos de séries estatísticas, que são os tipos de tabelas, maneiras da gente organizar um conjunto de dados. A série histórica organiza os dados justamente pela questão temporal. A gente coloca os dados de maneira cronológica. Nessa tabela a gente vê a cobertura vacinal de 2015 a 2018. Então, você viu uma tabela que está numa sequência temporal, ou diária, semanal, mensal, né? Anual, você já sabe, é uma série histórica. Aqui não é complicado você identificar as séries, porque o nome ajuda muito, porque o nome já vai pegar a característica principal da tabela. Uma série histórica ou cronológica, os dados estão organizados numa sequência temporal. Série histórica ou cronológica, que a gente vai representar uma série histórica normalmente por um gráfico de linha, ou um gráfico de colunas também. A gente pode usar um gráfico de colunas para representar uma série histórica. Mas o gráfico de linha é muito útil, porque a linha vai mostrar justamente a tendência. Então, a gente olha este gráfico de cobertura vacinal, da tríplice viral, e a gente já vê que de 2015 para 2018, a porcentagem de habitantes da região sudeste que foram vacinados diminuiu. Estava quase aqui em torno de 100% em 2015, caiu aqui para em torno de 60%, 62%, né? 67%, né? Aqui já está perto dos 70%. Então, a gente vê um gráfico de linha e já identifica qual que é a tendência, se a variável está subindo, se ela está lateralizada ou se ela está caindo. O gráfico de linha serve para mostrar isso. A gente tem também as séries categóricas, porque as informações na tabela vão estar organizadas por categorias, por grupos. É o caso desse exemplo. Está mostrando ali a quantidade de jovens, de acordo com a faixa etária, que não estavam estudando, não estavam ocupados, não estavam procurando emprego, ou tomando providências para conseguir emprego, em 2018. Isso é um dado do IBGE. Então, a gente tem a quantidade em 1.000 pessoas, da faixa etária de 15 a 17 anos, 18 a 24 anos, ok? 25 a 29 anos, e até o total. Na série categórica. Ali, na série categórica, neste exemplo que a gente está vendo, não está falando numa sequência temporal, só está mostrando a informação de 2018. É uma série categórica porque as informações estão em grupos. Quais grupos? Grupos de idade. Ok? Então, a série categórica. A gente pode representar uma série categórica por um gráfico de setor. O gráfico de setor, né, a gente vai dividir a área dessa circunferência. Variáveis que têm maior valor vão ocupar uma área maior da circunferência. Então, o grupo de jovens que menos estavam procurando, tomando providência para conseguir emprego, ou não estavam estudando, ou não estavam ocupados, o maior grupo é o grupo de jovens que está entre 18 e 24 anos, representado pela área verde. O menor grupo é o de 15 a 17 anos. Ok? Gráfico de setor. Quanto maior for a variável, maior vai ser a área ocupada por ela no gráfico. Então, o gráfico de setor, você sempre vai lembrar, ele é muito importante e ele é muito útil para representar uma série categórica. A gente tem também a série geográfica. Olha aqui, facilidade de identificar essa série, já que as informações estão sendo apresentadas de acordo com regiões, ou por cidades, por estados, por países, até mesmo por bairros,
ruas. É uma série geográfica. A informação principal é a apresentação em regiões. Neste exemplo, a gente tem o total de medalhas nas Olimpíadas de 2016 de 4 países, de 4 regiões. Por isso que é uma série geográfica. E ali não é uma série temporal, porque só está mostrando um período, 2016. Não é uma série categórica, porque não está mostrando categorias diferentes de medalhas ou de atletas. Não, está mostrando regiões, que são países. É uma série geográfica. Aí a série geográfica, a gente pode apresentá-la ou por um gráfico de colunas ou por um gráfico de barras. O gráfico de barras, a informação é apresentada na horizontal. Quanto maior a barra, maior é o valor da variável. Claro, né? Então, a gente tem ali que os Estados Unidos foram o país que mais tiveram medalhas em 2016. Rússia, dentre esses 4 países, foi o país que teve menos medalhas no total. A gente vê o gráfico e já sabe perceber que Estados Unidos teve um desempenho muito melhor, quase que o dobro do que China e Grã-Bretanha. Mais que o dobro do que a Rússia. A gente já tira uma conclusão muito mais direta do que apenas olhando ou um texto ou uma tabela. O gráfico tem essa vantagem de apresentar as informações de maneira mais interessante. E aí, a gente tem, então, série histórica, categórica e geográfica. Se a gente fizer combinações dessas 3 séries, nós vamos ter a série de dupla entrada. Vão apresentar informações na coluna e na linha. Então, olha esse exemplo do total de medalhas. É ao mesmo tempo uma tabela geográfica e categórica. Geográfica por causa dos países que estão nas linhas, categórica por causa dos tipos de medalhas que estão nas colunas. É uma série de dupla entrada. Então, poderia ter umas questões de você identificar uma série de dupla entrada, quais tipos de tabelas são. Então, ali seria série geográfica, série categórica. A gente representa uma série de dupla entrada com gráfico de colunas, ou também de barras, mas o de colunas fica melhor para a gente identificar. Só que agora, cada coluna está dividida em categorias. Eu estou mostrando 2 informações neste gráfico. Que é a informação do total de medalhas. Olha que os Estados Unidos, 120 medalhas. Esse total, o topo de cada coluna representa o total de medalhas de cada país. Só que este total de medalhas, ele é subdividido em 3 tipos de medalhas. Então, a gente vai ter em amarelo a de ouro, a de prata e a de bronze. Série categórica. Essa informação eu busquei lá da série categórica da tabela anterior. Então, a gente chama isso aí de gráfico de colunas múltiplas. A coluna apresenta informações mais detalhadas das categorias de cada país. É muito mais interessante porque nos poupa de ter que fazer um gráfico para medalha de ouro, um gráfico para medalha de prata, outro gráfico para medalha de bronze. Não, eu faço um gráfico só, chama atenção, a gente vê que, olha o caso da China. A China teve praticamente o mesmo número de medalhas de ouro da Grã-Bretanha, mas teve menos medalhas de prata e mais medalhas de bronze. A China teve mais medalhas que a Grã-Bretanha. A China teve 70 medalhas no total. E a Grã-Bretanha, 67. Por que a Grã-Bretanha ficou em primeiro, ficou na frente da China? Porque ela teve mais medalhas de ouro. A Grã-Bretanha teve mais medalhas de ouro e teve também mais de prata. Se tivesse empatado na de ouro, ganharia na de prata. E a China teve um total maior de medalhas porque ela teve muito mais de bronze. Por isso que ela fica aqui em terceiro lugar. Tá bom? Vimos os tipos de gráficos e tabelas.
que nós vamos fazer agora nessa revisão daquela aula anterior? Relembrar os indicadores que a gente calculou. A gente vai agora relacionar variáveis, relacionar os dados dessas variáveis, para a gente fazer alguns indicadores. Então, nós vamos ter dados absolutos e dados relativos. Os absolutos são aqueles que a gente coleta os dados e não faz nenhuma manipulação neles, são os dados originais. Os dados relativos, nós vamos comparar dados diferentes, ou da mesma variável, ou de variáveis diferentes, nós vamos relacionar dados, geralmente dividindo um pelo outro. Aí, o primeiro que a gente tem é o da porcentagem. Nós vimos lá o total de medalhas dos países, mas quantos por cento isso representa do total desses 4 países? Nós vamos calcular uma variação, ou melhor dizendo, um valor relativo de cada país sobre o total. Então, é a parte sobre o todo. Então, dos Estados Unidos seria o total de medalhas dos Estados Unidos dividido pelo total geral de medalhas. Nós estamos falando de 4 países, lembrando disso. Estados Unidos, 121 medalhas, dividido pelo total, 314. Isso vai representar 38,54%. Você divide a parte pelo todo. Repete o mesmo cálculo para a China, que seria 70 dividido por 314, vai dar 22,29. Repete para a Grã-Bretanha, vai dar 21,34. Rússia, 17,83. Na hora que soma esse total de porcentagens, vai dar 100%. Uma vez que a gente foi dividindo a parte pelo todo, a parte pelo todo. Então, a soma total das porcentagens tem que dar 100%. Nem sempre vai dar 100% exato por causa do arredondamento. Essas divisões aí podem dar decimais e a maioria vai dar decimal. Então, você vai ter que tomar o cuidado. Se você somar ali, der 99,98, 99,99, você volta em cada um deles e organiza o arredondamento. A cada um que você for arredondar, está abaixo de 5, você vai arredondar para baixo. Está de 5 acima de 5, você arredonda para cima. E vai fazendo os ajustes até dar 100%. Então, isso aqui é um cálculo de porcentagem. A gente tem também a taxa de variação, que eu vou ver de um período para o outro. Qual foi a evolução, o desempenho daquele dado? Se ele aumentou, se ele diminuiu. E essa resposta vai ser dada em porcentagem. Então, taxa de variação você pode calcular para qualquer tipo de variável. É sempre o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial. Então, nesse exemplo do total de medalhas nas Olimpíadas, medalhas do Brasil nas Olimpíadas de 2004 a 2016, nós fizemos, ano após ano, qual foi a taxa de variação. Então, 2004 para 2008, 2008 para 2012, 2012 para 2016, chegando nos resultados aqui da variação anual. A gente fez o exemplo de 2008 e 2004. Então, o valor final de 2008, 17 medalhas. O valor inicial em 2004, 10 medalhas. Então, vai ser de 17 menos 10 sobre 10. Isso aqui vai dar 70%. Aumentou 70%. De 2008 para 2012, o total de medalhas foi o mesmo, 17. Então, a taxa de variação vai ser 0. Não teve taxa de variação, foi 0. Porque na conta ficaria 17 menos 17 sobre 17. Isso aqui vai dar 0. 0 sobre 17 vai dar 0. De 2012 para 2016, aumentou 12%. Ok? Lembre que ano após ano vai mudando o que é final e o que é inicial. Cada ano que você passa, aquele que era final vira inicial, né? Você vai ano após ano fazendo o seu cálculo. Nós vimos ainda os índices, os coeficientes e as taxas. A gente vai finalizar aqui a nossa revisão para a gente fazer alguns exercícios. Índice é a razão entre duas grandezas, de modo que uma não inclui a outra. São duas grandezas com unidades diferentes. Uma não faz parte da outra. Então, a gente viu 2 exemplos.
densidade demográfica, que é população sobre superfície. População, a unidade é o quê? Habitante. Superfície é o quê? Quilômetro quadrado. São grandezas diferentes. Quando a gente faz essa divisão, nós temos o índice de densidade demográfica. No nosso exemplo ali, deu quase 25 habitantes por quilômetro quadrado. E a gente vai ter também um índice do PIB per capita, que é o PIB dividido pela população. O PIB é dado em reais. População em habitantes. Quando você divide o PIB pela população, vai dar R$ 34.096,28 por habitante. Então, isso é um índice. Lembre, índice você vai dividir duas grandezas de unidades diferentes. Uma não contém a outra. Nos coeficientes, aí a razão será entre duas grandezas da mesma unidade, que vai ser muito semelhante ao cálculo lá da porcentagem, porque aqui no coeficiente a gente vai dividir o número de ocorrências pelo número total, é a parte pelo todo. É semelhante neste aspecto, de eu dividir a frequência pelo total. Então, eu posso ter um coeficiente de natalidade, que vê de toda os nascimentos vão representar qual coeficiente da população. Você vai dividir o número de nascimentos pela população. A gente chegou aqui 0,0136. É um coeficiente. A mesma coisa, coeficiente de mortalidade, é o número de óbitos pela população. Só que apresentar uma informação em termos de coeficiente pode não ter um resultado tão prático para o entendimento da maioria das pessoas. Porque o coeficiente não vai ter unidade, é apenas um número. Já que eu estou dividindo nos nossos exemplos ali, pessoas por pessoas. Então, não vai ter uma unidade. Para facilitar o entendimento de um coeficiente, a gente calcula uma taxa, que é multiplicar o coeficiente por um múltiplo de 10. Porque a gente é mais acostumado a multiplicar por 100. Então, a taxa de natalidade é o coeficiente de natalidade vezes 100. A resposta vai estar em porcentagem. Então, eu tenho uma taxa de natalidade de 2018 de 1,36% no Brasil. E uma taxa de mortalidade de 0,60%. Ok? A informação em porcentagem ela é mais fácil de ser compreendida por um número maior de pessoas. Vamos fazer agora alguns exercícios sobre isso que a gente estudou. Vocês vão ver aqui agora mais alguns exemplos. Vamos lá, vamos ver os exercícios sobre séries e gráficos. Lembrando que nós estamos usando as bibliografias desde o início do curso, Bioestatística e Estatística Fácil, a nossa bibliografia. Vamos lá para o primeiro exemplo. Façam a tabela para mostrar aqui, das 852 pessoas entrevistadas sobre determinado assunto, 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto, 425 eram favoráveis e as demais eram contrárias. Olha aí, um exemplo para a gente montar uma tabela. Antes de ir montar a tabela, vamos tirar deste texto as informações que nos foram dadas. Então, vamos fazer isso. Nós temos um total de 852 pessoas, 59 pessoas não tinham opinião, 425 pessoas eram favoráveis. Do jeito que está mostrando aí, já está praticamente feita a tabela, mas não está organizado, está solto, texto solto. Vou jogar essas informações numa tabela. Então, eu vou ter nas linhas os favoráveis, os sem opinião e o total. Na segunda coluna, eu vou ter as informações para valer. E lá no texto, não falou o percentual de não favorável, não falou o total dos não favoráveis. Só falou o total dos entrevistados, os que não tinham opinião, os que eram favoráveis. Mas aí, fazendo a subtração dos sem opinião, dos favoráveis, lá do total,
a gente chega que os não favoráveis eram 368 pessoas. Entenderam isso aqui? Eu vou voltar lá no texto. Faça uma tabela para mostrar que das 852 pessoas, 59 não tinham opinião, 425 eram favoráveis. Então, talvez alguém poderia pensar assim, é só colocar as 3 informações ali. Mas só que no final do texto fala, e as demais eram contrárias. Eu tenho que colocar quantos eram as demais? 368 pessoas, que é 852 menos 59 menos 425. Então, a gente vai ter a tabela. O número de pessoas na segunda coluna indicadora, e aí os favoráveis, os não favoráveis e os sem opinião. Olha o cuidado de organizar a informação, de que fique mais fácil para as pessoas entenderem. Então, tem que ter uma preocupação a mais, um zelo, acho que a melhor palavra é essa, um zelo, um cuidado para montar a tabela, para que as pessoas entendam. Porque alguém poderia jogar ali na tabela o total em cima, os sem opinião, talvez em primeiro lugar, os favoráveis lá no final. Não é assim. A gente vai colocar os favoráveis, os não favoráveis e, por último, os sem opinião. E aí, lá no final, a gente coloca o total de pessoas. Então, fica uma tabela organizada, qualquer um que olhar ali vai conseguir entender. Então, esse foi o primeiro exemplo. Antes de desenhar a tabela, organize as informações do texto num rascunho, depois monte a tabela da melhor maneira possível. Olha esse número 2. Uma doença pode ser classificada em 3 estágios: leve, moderado e severo. Foram examinados 20 pacientes e obtidos os dados: moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, 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 leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, leve, severo, moderado, moderado, moderado e leve. O que eu fiz questão de ler? Para mostrar que não é funcional isso, não fica bom apresentar os resultados num texto desse jeito, não fica, fica totalmente, totalmente inadequado, porque é cansativo, enfadonho, e ninguém consegue entender só lendo o texto. Então, a gente vai ter que transformar isso numa tabela. Então, com base nesses dados que foram apresentados no texto, determine a frequência de cada categoria, ou seja, informe quantas vezes cada paciente foi diagnosticado com a doença leve, moderada ou severa. Depois nós vamos calcular uma frequência relativa, que a frequência relativa nada mais é do que calcular a porcentagem que nós vimos a fórmula agora há pouco. Então, vamos fazer isso. Vou repetir a parte do texto que fala os 20 diagnósticos de pacientes. Determine a frequência de cada categoria. Então, o que nós vamos fazer? Contar. Contar quantos que foram diagnóstico leve. 8. Está destacado aí em verde. Foram 8 pacientes com diagnóstico leve. Vamos contar agora os dos moderados. Então, os moderados. 9 pacientes diagnóstico moderado. Depois vamos contar os severos. 3 pacientes com diagnóstico severo. Essa soma ali tem que dar 20. Porque lá no enunciado foi falado que foram 20 pacientes analisados. Ok? Então, isso é frequência. Contagem de elementos. Contamos os leves, os moderados e os severos. Então, a letra A está respondida. Você poderia jogar essas informações lá numa tabela de Excel e o próprio Excel contar. Você poderia fazer isso num caderno e ir ticando, dando um risquinho em cada uma delas para você não se perder, para saber se você contou um ou não contou e ter que começar tudo de novo, se você se confundir. Vai dando um risquinho, vai ticando os que você já fez e vai separando todos os dados aí dessa parte do texto, né, que falava dos diagnósticos. Essa aí é a letra A. Você vai contar
a ocorrência ou a frequência de cada um dos tipos de doença. Só que, e aí, esse resultado da letra A, os dados são chamados de dados absolutos. Foi feita a pesquisa, a coleta dessas informações aí, a gente não fez nenhuma manipulação com esses resultados ainda, dados absolutos. Pede para calcular a frequência relativa, ou seja, a porcentagem. Porque dos 20 pacientes, se 8 estão no estágio leve, 8 é muito ou é pouco? 9 é muito ou é pouco? Sabe? Então, o dado absoluto nos dá uma ideia da grandeza, mas a porcentagem informa isto de uma maneira mais precisa. Então, nós vamos calcular justamente a frequência relativa, que a frequência relativa nada mais é do que a porcentagem, que seria o total de pacientes de cada estágio dividido pelo total geral de pacientes. Então, a frequência relativa é isso. Por isso que aparece lá na fórmula pacientes com a notificação I aqui, subíndice I. Esse I é cada estágio, é o iésimo estágio. Então, seria o estágio leve, depois o moderado, depois o severo. Então, vamos fazer do estágio leve. A frequência relativa do estágio leve. Então, é o total de pacientes do estágio leve, 8. 8 dividido por 20, isso aqui vai dar 0,4. Do moderado, 9 dividido por 20, 0,45. Do nível severo, 3 dividido por 20, 0,15. Aqui, até agora, as informações a gente não multiplicou por 100, mas 0,40 é 40%. Então, 40% dos pacientes são do estágio leve, 45% dos pacientes estágio moderado, 15% do estágio severo. É só multiplicar por 100, você vai ter a resposta em porcentagem. Ok? Calculamos as porcentagens, ou seja, as frequências relativas de cada um dos estágios. É mais fácil de qualquer pessoa ouvir e pensar assim, 15% estão no estágio severo. Então, um número relativamente baixo. É a mesma coisa, a gente vê o boletim da Covid-19 da cidade e olhar lá e, por exemplo, ver lá que tem 20 pessoas internadas na UTI. Mas 20 pessoas é muito ou é pouco? Quando a gente vê, na segunda parte do boletim, que fala lá que 64% dos leitos estão ocupados, então a gente entende melhor os 64%. Opa, 64% é apenas um pouquinho a mais da metade. Então, e os órgãos responsáveis, né, da prefeitura, da área da saúde, se sentem mais tranquilos. 64% está dentro do controle, por exemplo. É a mesma coisa que a gente fez aqui. Pegou um dado absoluto e transformou ele em relativo, ou seja, em porcentagem, para ficar mais fácil de entender. Então, nós fizemos aí o exemplo 2. Vamos ver o exemplo 3. Agora, a gente vai calcular uma taxa de variação. A tabela a seguir traz o total de sedentários por gênero a cada 100 habitantes no Brasil de 2010 para 2020. Então, está ali o ano, 2010, 2013, 2015, 2020, homens e mulheres. Essa tabela é uma tabela de dupla entrada. Ela é, ao mesmo tempo, uma série cronológica e, ao mesmo tempo, uma série categórica. Nas linhas estão as datas, nas colunas estão as categorias. Uma tabela de dupla entrada. Calcule a taxa de variação por gênero de 2010 para 2020, do total de sedentários ali a cada 100 habitantes. Nós vamos fazer para os dois gêneros, homens e mulheres. Vamos fazer lá. Repetir a tabela aqui no canto, né, do slide, para a gente não ter que ficar voltando lá, é mais fácil de visualizar. Aquela fórmula é a fórmula da taxa de variação, que nós vimos agora há pouco, é sempre o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial vezes 100.
O exercício pediu de 2010 para 2020. Então, 2020 vai ser o valor final. 2010 vai ser o valor inicial. Nós vamos fazer primeiro aqui a taxa de variação lá dos sedentários, primeiro para os homens, de 2010 para 2020. Então, o valor final 2020, 56,3. Tá aqui, 56,3. Menos 61,6, que é a taxa de sedentários para os homens lá em 2010. Dividido por 61,6. Então, vai dar menos 5,3. Por que menos? Porque o valor final ele é menor do que o inicial. Então, vai dar negativo. Menos 5,3 dividido por 61,6. Essa taxa de variação vai dar menos 0,0860 vezes 100, menos 8,6%. Então, de 2010 para 2020, total de sedentários a cada 100 habitantes diminuiu 8,6%. É assim que a gente interpreta. Repetindo, a mesma conta ali para as mulheres, também vai ter diminuído, porque era 53,6 em 2020, em 2010 era 67,3. Então vai ficar 53,60 menos 67,30 sobre 67,30. Menos 13,7 dividido por 67,30, menos 0,2036, multiplicando por 100. A taxa de variação do total de sedentários por 100 habitantes para as mulheres de 2010 para 2020 caiu 20,36%. Então, os resultados ali para taxa de sedentários melhorou, tanto para homens quanto para mulheres. Então, isso é uma taxa de variação. Lembra, é sempre o valor final menos inicial sobre o inicial. Você vai escolher o período que você precisa analisar, vai jogar na fórmula. Se o valor diminuir, a taxa pode dar negativa, sim. Caiu, deu negativo. Ok? Vamos para o quarto exemplo. Depois eu quero ir lá para o Excel para a gente ver alguns exercícios lá no Excel. Vamos agora fazer o número 4 e prestem atenção, quem deu uma distraída aqui, vem junto aqui, porque a gente vai ter que raciocinar juntos aqui nesse número 4. E é muito interessante, porque a gente vai calcular aqui índices. Vamos lá, vamos ler o exercício número 4. Ó, uma frota de 40 caminhões, transportando cada um 8 toneladas, dirige-se a duas cidades, A e B. Na cidade A, são descarregados 65% desses caminhões, por 7 homens, trabalhando 7 horas. Os caminhões restantes seguem para a cidade B, onde 4 homens gastam 5 horas para o seu descarregamento. Em qual cidade se obteve melhor produtividade? Ou seja, em qual cidade o descarregamento foi mais rápido? Ou eles conseguiram descarregar uma quantidade maior de toneladas em menos tempo, na cidade A ou na cidade B. Então, são 40 caminhões. Vamos lá transpor aquelas informações do texto para o nosso rascunho aqui. Eram 40 caminhões com 8 toneladas cada. Na cidade A, pararam 65% dos caminhões. Não foi 65% das toneladas, 65% dos caminhões. Isso dá 26 caminhões. Você vai multiplicar 40 por 65%, vai dar lá os 26 caminhões. Ou seja, na cidade B chegaram 14 caminhões. Vamos fazer o cálculo para a cidade A. 26 caminhões vezes 8 vai dar 208 toneladas. Parou lá na cidade A, ficou na cidade A 208 toneladas. O índice de produtividade por homens, ou seja, quanto que cada homem descarregou de tonelada lá na cidade A. Por que é um índice? Porque eu estou dividindo
toneladas por número de pessoas, número de homens. É um índice. São duas grandezas diferentes. Então, quando eu divido 208 toneladas por 7 homens, 29,71 toneladas foram descarregadas por cada homem. Cada homem descarregou esse total, 29,71 toneladas. Isso aqui é o índice de produtividade dos homens da cidade A. Só que eles gastaram lá 7 horas. Eu vou calcular o índice de produtividade por hora. Então, cada homem descarregou 29,71 toneladas em 7 horas. Ou seja, ele descarregou por hora, cada homem descarregou por hora 4,24 toneladas, porque eu dividi o total de cada homem pelo número de horas. 29,71 por 7, 4,24 toneladas por homem por hora. Isso nos dá a produtividade da cidade A. Vamos fazer da cidade B. Cidade B foram 14 caminhões. Então, vai ser 14 vezes 8 toneladas. Cada caminhão tem 8 toneladas. Vai dar 112 toneladas. Tanto que, se a gente somar 112 toneladas com 208 toneladas, vai dar 320 toneladas, que é o total do carregamento. Claro. Vamos fazer o mesmo cálculo de produtividade. Vamos ver por homens. Olha, lá na cidade B eram 4 homens descarregando. Então, foi 112 toneladas dividido por 4. Cada homem descarregou 28 toneladas. Só que eles gastaram 5 horas. Então, cada homem descarregou 28 toneladas durante 5 horas. A cada hora, ele descarregava 5,6 toneladas. É a produtividade da cidade B. 5,6 toneladas por homem por hora. Qual cidade foi mais rápido? Qual cidade teve melhor produtividade? Cidade B. Cidade B descarregou 5,6 toneladas por homem por hora, enquanto que na cidade A só foram descarregados 4,24 toneladas por homem por hora. Como a gente criou um índice, eu posso comparar duas cidades, mesmo sendo variáveis diferentes, mesmo sendo homens diferentes da cidade A com a cidade B, mesmo sendo equipamentos diferentes, talvez não foi falado aqui dos equipamentos, porque eu estou trabalhando com índice, então o índice permite eu comparar séries de dados diferentes. Então nós vimos aqui 4 exemplos de índices, a gente viu taxa de variação, a gente viu o cálculo de porcentagem. Nós vamos agora ver alguns outros exemplos lá no Excel. Está aparecendo aí para vocês a área do Excel. E aqui nós vamos fazer gráficos aqui agora. Vou mostrar aqui vários exemplos, pelo menos aqui uns 5 ou 6 exemplos, para a gente fazer juntos aqui alguns gráficos, tá bom? Olha este exemplo. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem melhor. Nós temos a área terrestre do Brasil, as 5 regiões do Brasil, e a área relativa a cada uma dessas regiões. Se a gente somar essas 5 regiões, vai dar o 100% da área do Brasil. Então, essa tabela é uma tabela geográfica, está mostrando as regiões do Brasil, e aqui na coluna indicadora está mostrando a frequência relativa da área de cada região. Então, a região Nordeste tem 45,25% da área total do Brasil. E assim, todas as regiões. Então, nós vamos fazer um gráfico aqui de setor, porque uma vez que esse total aqui vai dar 100%, o gráfico de setor serve justamente para mostrar esse total do 100%. Eu vou selecionar as regiões e a área relativa, vou lá inserir gráficos de setor. É o terceiro aqui. Gráficos de setor. Olha só o gráfico aí, ó. Área relativa
mostrando que as maiores regiões, no caso aqui a região norte, que está representado aqui de azul um pouco mais claro, vai ter maior área no gráfico. E o menor setor aqui do gráfico, que é a região sul, está aqui de azul escuro. Então, eu tenho um gráfico de setor. Olha que interessante. Na ferramenta de gráfico, aqui em cima, a ferramenta de gráfico, ele dá a opção da gente formatar esse gráfico para ele ficar até mais detalhado. Olha essa opção aqui, ó. Ele mostra a porcentagem arredondada de cada região. Então, eu olho aqui, região norte, 45%, região nordeste, 18%, e um padrão que o Excel usa, e é um padrão de fazer gráficos de setor, é sempre ir compondo as áreas do gráfico no sentido horário. Então, a gente vai ter, ó, região norte de azul, depois região nordeste, depois a região centro-oeste, depois a região sudeste, depois a região sul. De acordo com o que aparece aqui na tabela, ele monta no sentido horário. É um gráfico de setor. Ele é usado muito para situações que a gente consegue... e ali é uma série de categorias, então ele é muito usado também para apresentar categorias. Olha esse segundo exemplo. Alunos de natação da Academia Corpo e Saúde, matrículas, de 2011 para 2020. Isso aqui é uma série histórica ou cronológica, os anos aqui. Vamos fazer um gráfico de linha. Vamos fazer um gráfico de linha para mostrar essa série histórica. Vou lá no inserir gráficos, um gráfico de linha. O Excel aqui, olha o que está acontecendo. Quem já tem experiência em mexer com Excel, né? Vamos entender que eu tenho que mostrar detalhes por detalhes aqui, né? Um pouquinho de paciência para quem já tem experiência, eu vou mostrar para todo mundo. Ó, o que o Excel entendeu aqui? Que a primeira série, a série 1, é a série dos anos. Ele está considerando que isso aqui faz parte do gráfico. Por isso que tem essa linha contínua aqui em torno aqui do 2000. Mas a gente sabe que a gente quer mostrar só o número de matrículas. Eu vou excluir esse aqui de azul. Olha lá como é quando eu marco ele no gráfico, a coluna fica destacada também. Eu vou excluir. Eu quero mostrar só o número de matrículas. E aqui no eixo horizontal embaixo, que está de 1 a 10, isso aqui são os anos. Então, eu vou selecionar aqui o gráfico, vou em selecionar dados, porque eu quero colocar aquele rótulo do eixo horizontal. Selecionar dados, clicar. E aqui tem, ó, rótulos do eixo horizontal. Na segunda parte aqui da janela, rótulos do eixo horizontal. Eu vou colocar aqui editar e vou selecionar os anos. Estou selecionando os anos para eles aparecerem lá no rótulo. Agora eles apareceram. Rótulos de 2011 a 2020, agora ano após ano. Tá bom? Eu posso excluir aqui essa legenda, porque eu sei que isso aqui é número de matrículas. Então, no título do gráfico vai aparecer alunos de natação da Academia Corpo e Saúde 2011 a 2020, tá? Como eu disse naquela outra aula, você pode colocar o título ou aqui mesmo na área do gráfico, ou fora, do jeito que você achar esteticamente melhor. Ok? É um gráfico de linhas, representa uma série histórica. Ah, não, eu não quero um gráfico de linhas. Como é um período maior e está muito... não está tão uniforme o crescimento aqui dessas matrículas, vou colocar aqui um gráfico de colunas. Vai alterar tipo de gráfico, vai escolher aqui um gráfico de colunas. Vamos ver este, ó. Talvez ficou melhor do que o de linhas, não ficou, talvez? Depende muito aí do gosto de cada um, da necessidade de cada um. Olha aquele
exemplo 1 que nós fizemos dos favoráveis e não favoráveis, e sem opinião, lá da pesquisa. Uma série categórica. Vamos colocar isso aqui num gráfico de setor. Olha só que interessante, ó, o gráfico de setor. Seria uma possibilidade. Não, não quero gráfico de setor, não. Quero um gráfico de barras. Coloca o gráfico de barras. Aqui, no gráfico de barras, teria que colocar... Normalmente, o padrão do gráfico de barras é colocar o menor valor embaixo e o maior valor em cima. Tá bom? Então, nós vamos... Vou reorganizar essa tabela aqui para ela ficar com o maior valor embaixo. Vou filtrar aqui para o sem opinião aparecer primeiro, não favoráveis e favoráveis. E aí, a nossa apresentação no gráfico lá fica mais correta, ó. Porque o menor valor vai ficar embaixo e a gente vai subindo as informações até o maior valor. Ok? Então, gráfico de barras. Ele é interessante, por que usar o gráfico de barras? Porque os títulos aqui dos rótulos, sem opinião, não favoráveis, favoráveis, é um texto um pouco maior. Olha, se eu colocar esse mesmo gráfico aqui sendo um gráfico de coluna, olha como é que o texto vai ficar lá embaixo, um pouco estranho. Ó. Sem opinião, não favor, eu ocupo mais espaço, talvez, né? Então o gráfico de barras é muito usado quando você tem uma área maior na horizontal, fica melhor para usar o gráfico de barras. Ok? Esta formatação aqui, cada lugar do gráfico que você for clicando, ó, ou o eixo vertical, o eixo horizontal, a legenda, o título, cada uma das colunas, sempre que você apertar com o botão direito, vai aparecer lá embaixo o formatar. Você colocar aqui formatar eixo, vai abrir a área para você formatar esse eixo. Se você quer, qual o intervalo de valores que você quer, a cor. Aí, ali é para você formatar o seu gráfico do jeito que você desejar. Mas cada um que você quer ver, ó, se eu clicar aqui com o botão direito sobre as colunas, eu cliquei só sobre a primeira coluna. Eu posso formatar ela aqui de cor diferente, ó. Eu posso colocar ela aqui de laranja, a segunda eu posso colocar ela aqui de verde. E aí a criatividade aí de cada um. Lembrando que menos é mais. É melhor apresentar um gráfico mais simples, mais claro, mas que fica fácil as pessoas entenderem. Quer ver um exemplo de um gráfico que seria muito, muito elaborado demais? Vamos pegar aqui um... Ó, ficou um fundo mais escuro. Dependendo se você for imprimir aqui, vai gastar muita tinta. Não compensa. Não compensa gastar essa tinta para imprimir isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguns exemplos, mas... Olha esse outro. Não fica bom. Esse aqui tem um sombreado. Se colocar isso aqui num slide, talvez fique legal, porque dá o sombreado. Legal também. Vamos ver mais um, já estou acabando já. Olha o caso lá dos estágios de pacientes, né? Do nível de doença. Estágios e pacientes. Vamos pegar aqui, ó. Eu pego estágios e pacientes leve, moderado e severo. A gente pode fazer um gráfico de colunas. Vamos fazer um gráfico de colunas. Ó. Leve, moderado e severo. Não, quero um gráfico de setor. Fica até melhor, ó, um gráfico de setor. Não, mas eu quero um gráfico de setor que apareça os rótulos. Apareça as porcentagens, ó. Eu venho aqui no design de formatação, já vai me dar as porcentagens, ó. 15% severo, 45% moderado, 40% leve. Já aparece a porcentagem ali. Olha que interessante, não sei se vocês perceberam, este gráfico aqui, ele está a partir de uma coluna de dados absolutos. Eu peguei ó, tá até marcado aqui com em vermelho, em roxo, na coluna de pacientes, valores absolutos. E o próprio Excel já fez o cálculo dos valores relativos.
Então, é muito interessante, né? Ele já fez o cálculo em relação a esse total aqui. E o último, uma série de dupla entrada dos sedentários, lá por 100 habitantes no Brasil, de 2010 a 2020, homens e mulheres. Vamos fazer aqui, então, uma de colunas múltiplas. De colunas múltiplas, ó. Aqui vai acontecer o mesmo caso. Ele está entendendo que a coluna ano é uma das colunas de dados, e não é. O ano, a coluna ano é o rótulo. Então, eu vou apagar essa parte do azul que está aqui como ano, eu vou apagar para deixar ali só o total de homens e mulheres. Eu estou fazendo isso aqui para mostrar um erro para vocês. Depois eu vou fazer o certo. Ó, como era uma série categórica, homens e mulheres, histórica dos anos, nós vimos aquele exemplo lá das medalhas, fizemos um gráfico de colunas múltiplas. Vamos fazer ele aqui de novo. Só que olha o erro disso aqui. Aqui no gráfico, ó. Não sei se está dando para todo mundo ver. Ele está entendendo, eu peguei aqui num gráfico de colunas múltiplas do total, ele está entendendo que isso aqui é um 100%, que homens e mulheres formam 100% desta tabela, mas não é isso que está na tabela. A tabela diz que 61,6 homens eram sedentários em 2010, 67 mulheres, são informações diferentes. Se eu somar aqui 61 com 67, não tem que dar 100, não é esse o objetivo dar 100. Então, este gráfico de colunas múltiplas aqui não serve para representar essa tabela de dupla entrada. Vamos achar um melhor para fazer isso. Vamos lá no design, alterar tipo de gráfico, e vamos para um de linha. Olha o que vai acontecer no de linha. Homens está ali em laranja, mulheres em cinza. Ficou melhor este aqui, porque eu consigo ver ao longo do tempo, qual que foi a evolução do nível de sedentarismo para cada um dos gêneros. Então, os homens começou aqui em 60,4, terminou 2020 56,3. Das mulheres, a mesma coisa, ó, eram maiores do que os homens, terminou 2020 menor. Então, o gráfico de linha, neste caso, que é uma série histórica, representa melhor essa tabela aí de dupla entrada. A gente faz um gráfico com duas informações. Eu tenho informação no eixo vertical do total de sedentários e ainda a informação homens e mulheres. Vou colocar ali o rótulo dos anos. E aí o gráfico fica pronto. Neste aqui, tem que deixar a legenda, porque são cores diferentes para categorias diferentes. Aí eu deixo a legenda ali também. Ok? Então, a gente encerra a nossa aula aqui de uma revisão de alguns exercícios sobre séries, gráficos. A gente encerra esse assunto de séries e gráficos na nossa disciplina de bioestatística.